E aí, cinéfilo de plantão, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Este que vos fala é o Márcio, lhes dando as boas-vindas mais uma vez à Forja Cinéfila. E no vídeo de hoje, o que vamos falar? Bom, vocês provavelmente já viram aí na thumb e no nome do vídeo e tal, mas enfim, adivinhem? É isso aí, Death Note. Vídeo mais do que especial sobre essa obra incrível, sobre a qual eu quero falar com vocês hoje, nesse vídeo mais do que especial, e explicar pra vocês como começou, o que é isso e tudo mais que vocês possam pensar. E pedindo pra vocês, como sempre, aquela ajuda, se vocês puderem deixar um like, ajuda muito. Se vocês puderem se inscrever, a ajuda vai ser ao quadrado. E se ainda puderem compartilhar e ativar o sininho, cara, aí sim a ajuda vai ser ao cubo. Por sinal, você aí que tá falando, depois dou like, daí depois esquece. Você vai morrer. Cara, eu tô vendo, e pra vocês aí que não estão deixando like, já tá certinho. É só escrever o nome que as causas já estão prontas, então não vamos brincar com isso, vamos, por favor, aí, deixar o like e ficar seguros, beleza? Então, se já deixaram o like aí pra, não precisar fazer nada aqui no Death Note, então, cara, isso aí, vamos pro vídeo. Death Note é uma série de mangás escrita por Tsugumi Ohba entre o período de 1º de janeiro de 2003 e 15 de maio de 2006, contendo 11 volumes no total. Tsugumi Ohba é um mangaka que esconde a identidade dele e que até por isso muitos acreditam que esse na verdade seja só um pseudônimo usado para ele para fazer algumas obras que diferenciam do material que ele geralmente faz. Então por isso que acaba tendo poucas obras no currículo desse Tsugumi Ohba. E por sinal muitos acreditam que ele seja Hiroshi Gamo, que tem algumas referências ao Death Note nos mangás dele e tal. Então faz com que muitos acreditem que é um pseudônimo desse outro mangaka. No caso, esse é o escritor e o ilustrador é Takeshi Obata, que geralmente trabalha apenas como ilustrador realmente nos mangás que ele participa, e em alguns mangás ele fez junto com o Ohba também, que foi no caso de Bakuman e entre outros. Coincidência? Acho que não! Sendo um mangá publicado na Weekly Shonen Jump, que, se você não sabe, é uma das revistas de mangá mais famosas, ou possivelmente a mais famosa do Japão, que envolvem esses animes mais de ação, tudo mais como Naruto, Dragon Ball, apesar de que Death Note não seja um anime de ação, um mangá de ação, na verdade. O mangá foi um estouro quando saiu, porque ele tem uma qualidade simplesmente muito grande. Qualidade essa que está em sua ilustração, mas principalmente na sua história e nos seus personagens, que são os dois pontos mais altos do mangá, porque é muito bom. O L, Kira, tudo mais. Mas enfim, vamos começar do começo antes. That's pretty good. No que gira a história do Death Note? Gira em torno do protagonista, Light Yagami, que é um estudante normal do colegial. Hey! Normal, digo eu assim, porque ele é muito acima da média, ele é muito inteligente, ele é muito calculista e ele já ajudou até a polícia, que por sinal, o pai dele trabalha na polícia. Então ele já ajudou a polícia a resolver alguns casos antes, porque ele tem uma habilidade de dedução muito grande. E um dia ele está estudando na escola e tal, normal, onde mais você estuda? Em casa, na verdade, se você for um bom estudante. Mas enfim, vocês entenderam. E ele está estudando e vê um caderno cair. Cair da onde? Cair do céu, realmente, simplesmente cai. E qual caderno é esse? É o Death Note. E o que seria o Death Note? Nada. É um caderno que, para você entender ele, você tem que ler as instruções no começo. Sei que brasileiro não gosta de instrução, mas nas primeiras páginas, no caso, nessas, existem as instruções de como usar o Death Note e como ele funciona. E existem muitas regras, muitas. Mas basicamente a ideia dele é que se você escreve o nome de uma pessoa nesse caderno, a pessoa vai morrer. Porque esse é o caderno de um Shinigami, um deus da morte. E se você não colocar a causa da morte, a pessoa morre de infarto, você não pode fazer uma morte impossível, entre outras regras. Mas, no mais, é isso. Você escreveu o nome da pessoa aqui, e com o rosto da pessoa em mente, para ter certeza que vai ser ela, para o Death Note não cometer um erro, vamos dizer. Se você escrever o nome da pessoa com o rosto dela em mente, essa pessoa vai morrer. O Light, no começo, vai ser meio cético, mas ele vai resolver fazer o teste, com um criminoso, no caso, e vai ver que o negócio funciona. E depois disso ele verá o Ryuki, que é o Shinigami dono desse Death Note. Então ele vai explicar que quando um humano pega o Death Note, ele passa a ver os Shinigamis. Quando um humano escreve no Death Note e tal, ele não pode mais ir nem pro céu nem pro inferno. Informação essa que eu acho realmente que os Shinigamis poderiam dar antes da pessoa escrever, né? Porque senão é meio zoado esse negócio. Mas enfim, as regras são essas, então quem sou eu, né? Mas o lance é isso. Agora o Light não pode ir mais nem pro inferno nem pro céu.
Que porcaria, hein? E vai explicar que agora o Light é o dono do Death Note e o Ryuk está ligado ao Death Note. Então, agora meio que ele vai ficar ali e apenas o Light pode ver ele. Uau. Com o tempo, o Light vai começar a gostar disso, vai tomar gosto e vai começar a pensar, por que não limpar o mundo? Porque o nosso mundo está podre, é cheio de gente ruim, porque vocês sabem, se você ligar a TV e colocar em qualquer jornal e assistir por 10 minutos aquilo, você perde totalmente a fé na humanidade, porque as coisas que nós vemos diariamente não é brincadeira. E o Light, tendo isso em mente, vai começar a pensar, por que não limpar o mundo? Por que não tirar as pessoas ruins, as pessoas que merecem morrer? Então ele vai começar a escrever o nome de criminosos e vai começar a fazer essa limpeza no mundo, a justiça dele. Com o tempo ele vai começar a ser visto como um deus, porque as pessoas começarão a ver que existe algo a mais que está matando os criminosos e vão começar a chamar ele de Kira, que já vem da palavra assassino em japonês. E vão começar a venerar ele como um deus, realmente. Para eles, Kira é a salvação, ele tá limpando o mundo dos injustos. E obviamente a polícia vai começar a investigar esse caso, porque, né, não é normal, eles veem que tem alguma coisa acontecendo. Porra, tem parada errada aí, irmão. E quando eles começam a investigar, como o caso é muito difícil, vai ser chamado um detetive chamado L, que é tipo um detetive pica das galáxias que resolveu assim os maiores casos que existem e ninguém conhece o rosto dele, ou o nome, apenas conhecem L. E ele fala através de um notebook, geralmente com a polícia, e sempre resolve os casos, tipo, com muita facilidade, porque ele é muito inteligente e tal, é muito dedutivo e tudo mais. Eu planejei transmitir essa mensagem pelo mundo até encontrarmos você, mas parece que não vai ser necessário. Eu sei onde você está. O miserável é um gênio! E ele entra nessa caçada ao Kira, e enquanto isso, veremos uma mudança acontecendo no Light, ou no caso no Kira. Porque o Kira vai começar a matar pessoas inocentes que entrem no caminho dele. Se for um policial que está tentando derrubar ele, para ele aquilo lá é uma pessoa ruim e ele vai eliminar com a justiça dele. Então a partir disso o mangá vai se desenrolando com vários personagens muito interessantes, como a Manimisa, que será uma portadora de Death Note que aparecerá posteriormente, que é fanática pelo Kira e que simplesmente venera ele como um deus e que fará de tudo para ajudá-lo. Ela que tem os olhos de Shinigami, que é um acordo que alguém que seja dono de um Death Note pode fazer com o Shinigami. Em troca de metade da vida dela, ela recebe os olhos de Shinigami, que faz com que ela possa olhar para a pessoa e ver o nome e o tempo de vida que ela tem acima da cabeça da pessoa. Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Teremos a equipe de investigação, composta por personagens muito interessantes que estarão atrás do Kira também, além do L, que é o personagem queridinho de todo mundo. Na verdade, os dois personagens queridinhos são realmente o Light e o L, mas, assim, grande parte do público é muito mais fã do L, apesar de ter muitos fãs do Light também. Ryuk, que é o Shinigami dono do Death Note, que também é muito bom, a voz dele é muito boa e é tudo muito bom, entre outros personagens em uma trama muito complexa. Isso porque a trama envolve muitos discursos sobre o que é o certo e o que é o errado, sobre questões éticas, sobre como a justiça funciona e como ela deveria funcionar, qual é o lado certo da justiça e qual é o lado errado, até onde vai os limites de assassinato ou justiça. Muito polêmico. E muitas outras questões éticas e morais que o mangá traz pra nós e que nos faz ficar pensando muito sobre aquilo. Porque em alguns pontos você pode olhar até para algumas ações do Light, que apesar de ser o protagonista, ele também é o vilão da história, e muitas vezes você olhará pra ele e realmente pensará, pô, mas isso que ele falou tem sentido. Porque o Light, ele é uma pessoa com, vamos dizer, vontades boas, ao menos no início, mas que ele vai descobrindo que as coisas não são preto no branco, não é tão fácil você dizer o que é o certo e o que é o errado. E o Light, ele tem uma visão muito única dele sobre o mundo. E isso vai refletir nas ações dele, enquanto teremos o L, que seria tipo o mocinho da história mesmo, e que tem uma visão totalmente diferente sobre justiça, moral e tudo mais, e que vai ter esses conflitos, muitas vezes, em diálogos, inclusive, que são muito bons, porque existem essas duas visões da justiça e tal, e vai sendo muito bem trabalhada isso. E é muito incrível você ver, além dos vários confrontos mentais que tem, porque Death Note não é um anime de ação ou algo do tipo. Ele é um drama, ele é um suspense. Então os confrontos disso são mentais. E os planos, as ideias e tudo mais que você verá sendo usados aqui nesse anime é muito incrível. É um negócio assim que é reviravolta atrás de reviravolta e você fica pasmo com a inteligência dos protagonistas e de alguns personagens coadjuvantes. Que, como eu disse,
personagens é um dos grandes pontos fortes desse anime. E o jeito como ele dá continuidade à história e tudo mais com esses personagens e com essa trama é muito incrível. E é um mangá que eu recomendo muito a todos que gostem desse tipo de conteúdo. Muito obrigado. E com o impacto que esse mangá causou no mundo, obviamente, teria muitos outros conteúdos relacionados a isso. E foi o que aconteceu. Ao longo dos anos, nós vimos sair várias light novels, vários filmes que serão o foco desse vídeo, além de um anime simplesmente incrível, produzido pela Madhouse, tendo como diretor Tetsuro Araki, e simplesmente sendo incrível. Ele traz algumas diferenças do mangá, mas as diferenças que eu digo são muito leves. É tipo assim, em um momento no mangá o Light olha pro lado, no anime ele vai olhar pro outro. É uma questão assim, não vai interferir tanto no anime. Na verdade, tipo assim, se você lê o mangá e vê o anime, você pode se incomodar com alguma mudança ou outra. Mas no geral não muda o conteúdo. O que é Death Note continua muito bem representado no anime e é simplesmente incrível. É um dos meus top 10 animes de todos os tempos até hoje. That's pretty good. E olha que eu já passei por um período assim, otaku, que eu assistia, cara, uns 10 animes por ano, talvez. Talvez mais até. De anime longo eu tô falando. Então assim, pra estar no meu top 10 é difícil. E o anime de Death Note com toda certeza está. Tendo 2 temporadas, tendo ao todo 37 episódios, sendo muito bom, não é um anime arrastado, então tipo, ele é muito curto e ele consegue ir muito direto ao que ele precisa ir. E é muito bom. Pega certinho o que é o anime e tal. E por sinal, pra vocês verem o tanto que eu gosto do anime. Lá atrás, quando eu falei do mangá, eu falei que a voz do Ryuki é muito boa. Muito bom, a voz dele é muito boa. Mas a voz do Ryuki a gente só veria no anime, porque no mangá não tem dublador, né? Obviamente, porque né, vocês sabem. Então, pra vocês verem o tanto que eu gosto do anime. Eu já tava pensando na voz do Ryuki lá quando eu tava falando no mangá. Certamente que sim. Que por sinal os dubladores, tanto em japonês quanto posteriormente em português, do Death Note são muito bons. São artistas realmente muito talentosos e que entregam um trabalho esplêndido. E como eu disse, em meio a 1 zilhão de obras que o mangá acabou influenciando, óbvio que algum dia, e isso não demorou muito, sairia um live action de Death Note. E isso aconteceu em 17 de junho de 2006, com o filme Death Note, ou Death Note, que tinha como diretor Shusuke Kaneko. O filme era fortemente baseado no mangá e traduzia basicamente à risca o que tinha lá. Óbvio que com as limitações não só do cinema, mas do cinema japonês de 2006, então era um negócio diferente, era difícil fazer tudo como era no mangá, mas os caras se esforçaram e ficou muito, muito fiel. Algumas diferenças foram colocadas, e de diferenças grandes, todas que tiveram não interferem em nada na alma da obra, como é o caso de que no live action o Light tem uma namorada, entre aspas, fixa, que é uma garota que ele gosta e tal, que ele tá saindo, diferente do mangá, onde existem várias garotas com quem ele vai saindo e tendo histórias e tal. E no filme essas histórias se refletem em uma garota só. Mas de resto, é tudo muito fiel. Os atores ficaram muito bons nos personagens e tudo funciona muito legal e teve uma boa recepção da parte da crítica e dos fãs na época. Como eu falei, só reduz um pouco a tua expectativa, porque não vai com a cabeça em Marvel Ultimato. Como eu falei, é cinema japonês de 2006. Tudo é diferente e na época, assim, em questão técnica, o filme já não era um primor. Eu deixei o meu caderno cair. Nossa, você é muito feio. Só que ele se esforçava tanto pra ficar igual o mangá, que, cara, é muito bom de você ver. Se você é fã, você vai amar esse filme, com toda certeza. Tendo um final, que eu não vou spoiler, não se preocupem, mas que consegue chegar ao nível dos plot twists que o mangá tem. Ele fica muito bom, ele se encaixa muito no universo de Death Note, muito na ideia do que é o Death Note, e ele sai totalmente fora. O final é a grande diferença, ele sai totalmente do que é os anime, o mangá e tal, pra fazer algo novo. E esse novo é muito bom, muito. E se você é fã de Death Note, quando chegar naquele final, a primeira reação que você vai ter vai ser de que aquilo poderia facilmente estar no mangá, porque eles conseguiram pegar toda a ideia do que é o mangá e colocar naquilo. Caralho, o maluco é brabo. Enfim, se você é fã do anime ou do mangá, assista, recomendo muito. Ainda em 3 de novembro do mesmo ano, teríamos Death Note The Last Name, que seria o encerramento agora do mangá, porque o primeiro filme ele aborda uma parte.
Aqui ele abordaria a outra metade, vamos dizer. Então aqui ele traz o fechamento da história do mangá, e é uma continuação direta do primeiro filme, e realmente esse filme ele funciona quase como uma continuação. Mas vale a pena você pegar o 1 e o 2 para assistir no mesmo dia, porque ele não muda muito tecnicamente, aos mesmos atores ainda, tudo mais. Ele só vai adicionar alguns, por exemplo, a Misamane, que é uma personagem importante do mangá, como eu falei, ela estará presente nesse filme. Ela já havia dado as caras no primeiro, só que aqui ela retorna, tipo, pra ser uma personagem realmente importante, igual acontece no mangá. E também, por sinal, uma atriz que encarnou muito bem a personagem. E nesse segundo filme, como eu falei, ele é basicamente o primeiro filme estendido. Ele vai pegar o primeiro filme e só fazer o desfecho da história. Mas aqui tem uma grande diferença, que ele vai começar a mudar bem mais os acontecimentos do mangá, para que ele consiga fechar a história mais rápido. Porque o mangá ele se alonga, não se alonga de ficar entediante, mas ele é muito mais longo. Precisaria de uns 4 filmes, eu acho, para fazer igual no mangá. Então os caras resolveram fazer algo mais simples, mais preciso, para poder terminar em 2 filmes, pelo menos. Então aqui eles acabam tendo que fazer algumas alterações bem maiores, mas que funciona muito legal dentro do filme. Tirando agora o grande desfecho, que é uma coisa que divide opiniões até hoje. O filme saiu em 2006 e ainda tem discussões sobre isso. Porra! Tudo isso? Porque tem muita gente que acha muito bom, que acha que aquilo é o que todo mundo queria ter visto no mangá, no anime, porque é diferente, como eu já disse. E tem muitas pessoas que vão dizer que é uma merda, que eles perderam o espírito do que era Death Note e tal, e que aquilo não funciona, porque realmente é um negócio polêmico, vamos dizer assim. Ele realmente brinca com a cabeça dos fãs. Então, assim, você pode gostar muito daquilo, como muitas pessoas amam, ou você pode odiar. Eu odeio você. Eu, pessoalmente, amo. Acho que ficou muito legal e que é uma quebra de expectativa, porque ele consegue ser inovador. Então você não fica, tipo, preso ao mangá. Não é aquela coisa de, eu li o mangá, eu sei o que vai acontecer. Você não sabe. Ele é totalmente uma ideia única. Então eu gostei, mas você pode não gostar. Mas também foi um filme muito bem recebido pela crítica e pelo público também. E então, em 9 de fevereiro de 2008, teríamos um spin-off chamado L Change the World, que seria um spin-off, no caso, focado no personagem do L, que, como eu já disse, funciona legal demais nos primeiros filmes, então ele volta aqui. E aqui, no caso, troca o diretor. Quem vai dirigir esse filme é Hideo Nakata, e vai ser um filme distribuído pela Warner Bros. E, além disso, temos a diferença de que agora é uma história nova, é uma história criada realmente só pro filme, porque os primeiros tinham como grandes protagonistas o L e o Light, sendo interpretados respectivamente por Kenichi Matsuyama e Tatsuya Fujiwara. E aqui temos apenas o L, porque esse filme ele é focado no personagem do L, e como eu disse já, eu tô sendo repetitivo, mas é uma história própria. Muito boa, por sinal, e tem um grande lance nesse filme que, assim, ele é outro que divide opinião, porque ele funciona muito bem como um filme. Na verdade, como filme, ele funciona melhor que os 2 primeiros. Mas, como Death Note, isso daqui não funciona nada, porque ele realmente, de Death Note, só tem My Magnum Dam. o personagem do L e umas 3 citações do que acontece nos outros 2 filmes. O que é estranho, porque assim, sem spoiler, mas nesse ponto do filme, aonde ele se passa, já tem impactos Pra dar mais impacto no mundo muito grandes sobre o Kira. E aqui nesse filme parece que ninguém lembra que o Kira existe, tipo... Esquecimento em pessoas jovens. É uma parada assim que parece que tudo que foi feito nos outros 2 filmes, que deveria ter algum impacto aqui, porque eu não vou dizer em qual momento a história se passa, mas aqui já deveria ter grandes impactos da história dos 2 primeiros. Não tem. Simplesmente parece que o mundo esqueceu disso. Porque os caras realmente quiseram fazer um negócio próprio, sem ter ligações assim com os 2 primeiros, o anime, o mangá. É um negócio do L. Então vai ter muita gente que vai gostar, porque como eu disse, como filme ele é legal, mas tem muita gente que não gosta porque, como Death Note, ele não é nada do que é o Death Note. Ah, tá. E a história se foca basicamente no L resolvendo um caso envolvendo um bioterrorista que tá tentando jogar um super vírus no mundo. É meio clichê, mas funciona legal. Bem interessante você assistir isso, principalmente pelo ator que faz o L, que aqui ele consegue se soltar e ele encarna alguns trejeitos do L que fica muito bom no filme, mas também tem algumas diferenças que incomodam muito no personagem do L, que aqui ele é meio que tipo um Tom Cruise da vida. Ele faz algumas coisas no filme assim que fica muito fora de contexto com o personagem do L. Além de que em alguns momentos eles usam os trejeitos do L muito de forma cômica, algo que não é feito nos outros filmes e que nem no anime ou mangá.
Ele tem um jeito dele que pode ser engraçado nos primeiros momentos que você vê, mas que tem um motivo, tem uma coisa ali no personagem que faz isso, e é interessante ver. Aqui eles usam de forma muito cômica, que parece que em todo tempo eles estão fazendo os trejeitos do L ser uma piada, então fica muito estranho. Mas dão um foco pro final do filme, que é muito foda. Principalmente se você leu o mangá, viu o anime, aquele final desse filme é muito bom, sério. É a verdade, não minto. E é um filme que eu recomendo, mas que você tem que ir com a cabeça aberta, porque aquilo não é Death Note, mas sim um filme interessante sobre um personagem que estava presente nos outros. Após isso, no quesito live action, apenas teríamos um em 2015, que seria um dorama japonês, dirigido por essas pessoas aqui, ou aqui? Acho que vai estar aqui. Aqui, que é baseado em basicamente todo o mangá / anime, foi muito bem aceito e tinha como grandes protagonistas ali como L e Light, Kento Yamazaki e Masataka Kubota, respectivamente, como eu falei. E até que foi bem aceito, mas acabou não dando um impacto tão grande, tanto é que muitas pessoas nem conhecem que esse dorama existiu. Eu nem sei quem você é. E então, em setembro de 2016, tivemos Death Note New Generation, que era uma minissérie de 3 episódios que funcionava como introdução ao filme que viria depois, e que meio que não deu muito impacto, e o pessoal nem gostou muito também, porque é muito diferente, mas eu não vou comentar tanto sobre a trama aqui, comento na próxima, porque, como eu disse, é continuação ali, e se passa nos dias que antecedem o próximo filme. Essa minissérie também não deu sucesso e o pessoal não gostou muito, e é isso aí. Acabou. E então, em 29 de outubro de 2016, tivemos o lançamento de Death Note Light Up New World, dirigido por Shinsuke Sato e novamente distribuído pela Warner. Esse live action, ele é bem polêmico, porque ele quis continuar a história dos primeiros filmes, no caso também do anime e do mangá, mas de um jeito que ficou basicamente uma merda. Tá uma merda! E assim, tentando spoiler o mínimo possível, ele se passa vários anos após os eventos de The Last Name, e agora os Shinigamis mandaram alguns cadernos para a Terra para que se crie um novo Kira. E com base nisso, algumas pessoas estão pegando esses Death Note e cada um tá agindo de um jeito, usando eles para algum propósito. E, inclusive, uma dessas pessoas é um dos protagonistas do filme, que é o Yuki Shien, que é interpretado pelo ator Masaki Suda, que é um cyberterrorista fã do Kira, que tá usando os Death Notes para tentar conhecer o Kira, no caso, o verdadeiro Kira, o Light Yagami, no caso. E existem 2 grandes detetives que estão no caso para tentar encontrar esses Death Notes e o que tá acontecendo, que são os outros 2 personagens principais da trama, sendo eles o detetive Mishima, interpretado por Masahiro Higashide, e Ryuzaki, que é supostamente o sucessor do L, interpretado por Sosuke Ikematsu. E a história gira em torno disso, de algumas pessoas usando Death Note para tentar se tornar um novo Kira e agradar lá o deus dos Shinigamis, que tá querendo isso, o rei dos Shinigamis, que é um novo Kira. Então os seres humanos estão tentando fazer isso, os que pegaram o Death Note e aceitaram essa tarefa, enquanto os 2 detetives estão atrás dessas pessoas. E na trama vai ter vários outros personagens conhecidos da série já, mas que nada disso salva, o filme é bem fraco, realmente. Como o Death Note ele é muito fraco, pro ano que ele saiu, tecnicamente falando, ele é muito fraco. Em atuações ele é mais fraco do que os 2 primeiros, o que é estranho, e também do terceiro, mas o terceiro tem algumas atuações um pouquinho abaixo, por isso, né? Mas com toda certeza abaixo dos 2 primeiros, e com toda certeza é, na questão japonesa, o pior filme de Death Note. Ele é bem fraco, ele é esquecível. Então é isso aí, assistam por sua conta e risco se quiserem. Mas mesmo com esse filme sendo realmente esquecível, nada no mundo poderia nos preparar para o que viria em 2017, quando a Netflix resolveria fazer a versão deles, a versão americanizada e tal, de Death Note. Cara, me dá uma ânsia só de ter que falar desse filme, mas enfim. O filme é dirigido pelo Adam Wingard, e que por sinal é o cara que tá fazendo Godzilla vs Kong, então fiquem preocupados. É supostamente baseado no mangá, mas é uma bosta. Cara, é muito... Tipo assim, eu nem vou perder muito tempo de vídeo falando disso daqui, porque é simplesmente horrível. A única coisa boa que tem no filme é a voz do Willem Dafoe no Ryuki. Mas daí, o filme é uma merda. Eles quiseram americanizar tudo, o Light Yagami agora se chama Light... Sei lá qual que é o nome dele, é Light Turner, algo do tipo, algo assim, sei lá. Pouco me importa também. A Misamani agora se chama Mia, sei lá das quantas, e... Cara, os caras quiseram mudar tudo do anime, nada que... ou do mangá, tanto faz. Tudo tá errado nesse filme, as atuações estão uma merda. Parece que todo mundo atuou desanimado, ninguém queria estar ali. Parece que ninguém nunca leu o mangá, porque a história é totalmente ridícula. Ela tira toda a genialidade do material original,
toda. Eles descaracterizaram totalmente a obra. O mangá, o anime, não tem nada disso aqui. Okay. Relax, Light. You're asleep. You're asleep and you're dreaming of some 8-foot-tall demon. Aqui é totalmente uma história nova, sem sentido, muito chata por sinal. O CGI do Ryu, que é tenebroso, é muito mal feito, tanto que ele só aparece no escuro porque os caras sabem que ele tá uma merda. Os personagens não são iguais no anime / mangá, mas como também aqui os atores parece que interpretam tudo de má vontade. Eles estão muito, desanimados pra fazer esse filme. O único ator que tem uma atuação legal é o cara que faz o L, só que, assim, é uma atuação legal, mas pra um personagem que não é o L, então, sabe, é muito zoado isso. A história desse filme é muito burra, muito. E os personagens, então, são mais burros ainda. O Light é a coisa mais burra que tem nesse filme. O L é uma pessoa com problemas psicológicos, que tem problemas com a raiva e, sei lá, com o temperamento dele, eu não sei o que ele tem, mas ele tem muitos problemas e, cara, ele não é o L, ele não tem nada a ver. Ninguém, na verdade, nesse filme tem algo a ver com os personagens, mas enfim. A Mia aqui é a pessoa que mais chega perto de ser o Light, que na verdade aqui a personalidade dela é séria e ela é calculista, ela gosta de ser o Kira e... cara, esse filme é uma merda, não vou perder meu tempo, não percam seus tempos assistindo e é isso aí, não assistam esse filme. Ele teve uma recepção horrorosa porque todo mundo odiou ele. E cara, me dói na alma pensar que quando esse filme saiu, eu lembro de ter visto, assim, e eu não tinha olhar crítico nenhum. Saiba, quando eu digo isso, que antes eu não tinha olhar crítico, entendam que eu não tinha olhar crítico nenhum. Acho que meu olhar crítico com o filme passou a existir ali a partir de, sei lá, 2018, meu chute. Que foi quando eu comecei a me interessar muito mais por filme. Só que, cara, quando esse filme saiu, eu lembro até hoje que eu falei assim, como o Death Note, ele não é tão legal. Mas como filme, até que funciona. Cara, não funciona. Esse filme é um lixo. Os caras colocam um LED azul na cara de todo mundo. A fotografia ficou horrível por causa disso, dá muito zoom. A trilha sonora do filme é colocada totalmente em momentos errados. Cara, não assistam. Só isso que eu tenho a dizer. Eu tô brabo. E infelizmente essa foi a última obra que tivemos de Death Note, mas se fosse pra ter algo nesse nível assim, é realmente bom que não tenha mais nada, mas Death Note é uma obra muito grandiosa, muito cabeçuda, que você precisa conhecer se você não conhece, porque ela é muito boa. Se você gosta de mangá, gosta de ler qualquer coisa que seja, leia os mangás. Se você gosta de anime, assista os animes. Se você gosta, sei lá, se você gosta de série, também assista os animes, porque é muito interessante e tal. Se você gosta de filme, veja os 2 live actions japoneses. Se interessar, veja o 3º, e se você quiser se arriscar, assista o 4º, mas o americano, nunca. Nem fodendo! E realmente é uma obra que eu recomendo para todos vocês no quesito anime / mangá, cuja qual eu sou apaixonadíssimo e que simplesmente foi um enorme prazer poder falar disso com vocês. É uma obra que influencia muitos outros animes até hoje, até mesmo filmes, séries e muito mais, porque Death Note foi uma franquia muito grande, que como eu falei, que até hoje continua tendo relevância, que tem vários jogos, novels, mangás secundários, anime e tal. Como eu já falei, é muita coisa pra falar sobre isso, que teve seus pontos altos e baixos, mas que tem toda uma mitologia e um universo extremamente rico e interessante. E eu recomendo muito, só dizendo novamente. E agora, como chegamos ao final do vídeo, vamos lá pegar os nomes aí de quem não deixou o like ainda, porque só lamento, eu avisei. Então, infelizmente por hoje vai ser apenas isso. Tenham todos um bom dia e, para o caso de eu não vê-los novamente, uma boa tarde e uma boa noite. Eu matei. E aí, cinéfilo de plantão. E cara, e hoje pedi de novo pra... E por sinal, pra que... Death Note é uma... Death Note é uma série... Masahiro Higashide. Masahiro Higashide. Masahiro Higashide. Masahiro Higashide. Alguém bateu na porta? Pois é.